Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa série Suficiência de Cristo. Acredito eu que você ouviu a nossa primeira mensagem, a mensagem estabelecendo as bases, onde a gente fala um pouco sobre como funciona, o que significa ter Cristo como tudo o que eu preciso, qual é o ponto de partida ao qual eu devo olhar para entender isso. Essa foi a nossa primeira mensagem. Se você não ouviu, eu te convido a dar um pause nesse episódio e voltar para a mensagem anterior. Dá uma olhadinha, ouve, tá? São apenas 10 minutos e você vai voltar a essa mensagem para entender o que nós vamos falar aqui, tá bom? Dessa série, cada mensagem tem também o seu tema individual para que você consiga se situar melhor. Agora, nós vamos falar sobre como isso funciona de fato. Tá bom? Então, o tema da mensagem de hoje é Deus basta. Nós aprendemos que a base de tudo é Cristo, que Ele é a essência de todas as coisas. E Ele, como essência de todas as coisas, também determina a forma como vamos agir. Eu não estou falando simplesmente de questões como qual roupa eu devo usar e se eu devo beber água ou suco, se o meu almoço tem que ser arroz e feijão ou se eu coloco uma salada e uma carne. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de essência. E quando a gente entende que Cristo é a nossa essência, quando a gente entende as bases que foram faladas na mensagem anterior, a gente pode entender uma coisa muito interessante. As nossas ações, elas são resultado de quem nós somos, tanto as nossas ações quanto as nossas palavras. Sendo assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, em primeiro lugar, visa atender a Cristo, visa agradar a Ele primeiro. Lembra quando Davi pecou com a esposa de Urias? Quando ele faz aquela oração, ele diz assim para Deus. Ele fala: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se você quiser conferir comigo, essa referência tem Salmos 51:4, ok? Se você analisar bem a palavra de Davi, as palavras que ele profere nessa hora, parece até meio injusto. Pera, Davi, você pecou contra a esposa de Urias, levando a cometer adultério, pecou contra Urias, assassinando ele na linha de frente do campo de batalha, pecou contra a sua própria nação, porque o rei representa aquilo que é justo, mas ele fala: pequei contra ti na sua oração, e contra ti somente. Por que isso? Porque todo pecado primeiro é um pecado contra Deus e depois é um pecado contra o próximo. Davi entendia isso. Quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, as minhas ações foram unicamente contrárias à tua vontade. E por que isso? Quando eu tenho Deus como centro da minha vida, e a minha única preocupação, ou a minha principal preocupação, como no caso de Davi, é agradá-lo, quando eu erro, o primeiro a quem eu decepciono é Deus, independente do erro que eu cometi. Consegue entender isso? Então, quando eu erro o alvo, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele acima de todas as coisas, eu estou cometendo todos os pecados possíveis ao mesmo tempo. Porque todo pecado é primariamente um pecado contra Deus. Então o alvo de Davi era: olha, eu não me preocupo em errar com o outro, porque se eu acertar contigo, eu acerto com todas as outras coisas da minha vida. Parece estranho a gente falar isso, né? Apenas uma ação determina o resultado de todas as outras. É meio estranho acreditar em uma realidade assim, mas quando se trata de Deus e quando se trata de cristocentrismo, quando se trata de você e eu olharmos primeiro para Deus e agradá-lo antes de todas as coisas, todo o restante é uma questão de consequência, é resultado.
Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o meu próximo como a ti mesmo. Não porque está nos mandamentos, mas porque essa é a maneira natural de se agir. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, é claro que eu não vou roubar ninguém. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou cometer adultério. E se eu cometer, eu primeiro vou olhar para trás e falar: Deus, eu pequei contra ti. E se eu pequei contra ti, todo o resto está errado na minha vida. Eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. Consegue entender isso? Então, vamos parar para pensar um pouquinho na maneira como Davi enxergava a Cristo. E a gente pode usar como referência para isso o que Paulo fala lá no discurso de Atos, capítulo 17, em Atenas, quando ele fala lá no versículo 28, está escrito: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pera, Paulo, a gente faz um monte de coisa. A gente fala sobre ir à praça, ir ao mercado, pagar os impostos. Como assim nele nós nos movemos? Nós não existimos em Deus, nós existimos na terra que ele criou. Ele está citando alguns poetas antigos, levando as pessoas de Atenas a entender que Paulo também conhecia e que a cultura de que o único Deus é criador de todas as coisas não era algo tão estranho assim naquela região, tá bom? E ele continua no versículo 29 dizendo que, pois geração de Deus que somos, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Deus está acima de todas essas coisas. E eu preciso entender isso, que Ele rege toda a minha existência. Ora, se Deus rege toda a minha existência, então Ele também rege completamente tudo o que acontece durante a minha existência. Ele é soberano. Não dá para fazer algo ou ser algo sem Ele. E isso aqui indifere de acreditar ou não, ok? Deus não precisa que eu acredite nele para que ele haja através de mim ou em mim, seja na minha vida, na vida do outro, ou o que for. Na verdade, é exatamente o contrário. Eu preciso de fé. Eu preciso que ele coloque em mim a fé para que eu consiga ser usado através daquilo que ele quer fazer. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, a gente tem se preocupado tanto com tantas outras coisas que a gente não se lembra de que, se eu somente agradar a Deus, todas as outras coisas vão se encaixar. É como se plantasse uma semente, entende? Todo mundo que gosta de fruta, que compra no sacolão ou que tem alguma fruta plantada em casa, ele não começa colhendo a sua fruta, ele começa plantando a sua semente. E colocar Deus no centro da nossa vida é exatamente como plantar uma semente. A partir daquele momento que eu planto aquela semente, tudo o que vai acontecer dali para frente, no curto, no médio e no longo prazo, vai acontecer de acordo com o fruto que será gerado através daquela semente. Tem um tipo de tronco, tem um tipo de raiz, tem um tipo de árvore, tem um tipo de folha e tem um tipo de fruto. Quando Cristo é tudo o que eu preciso, quando eu consigo entender isso, tudo o que acontece na minha vida, todas as decisões que eu sou capaz de tomar, eu as faço conforme a semente que me foi plantada, que Ele é tudo o que eu preciso. Quando a minha mente e o meu coração se alinham com a vontade de Deus, isso só vai acontecer se você conseguir transformá-lo na coisa mais importante que existe para você. Quando eu tenho esse sincronismo com Deus, eu consigo entender que nem sempre a operação de maravilhas vai acontecer sob circunstâncias sobrenaturais.
Às vezes a grandeza e a divindade as coisas extraordinárias que Deus faz vão se manifestar na nossa vida sob condições humanas. Quando o cliente assina um contrato, quando uma mãe abraça um filho que precisa de um consolo, quando um amigo leva algo de necessidade para o seu irmão, isso tudo é Deus operando em condições humanas. Quando eu me preocupo se a roupa que eu visto ela está condizendo com a fé que eu acredito. E a maioria dessas coisas acontece involuntariamente, porque a semente não vai contar para o fruto que o fruto vai nascer daqui a X tempos. Não, isso não acontece. Aquela semente que você plantou no seu coração, ela vai crescendo, 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 até que o fruto apareça. Mas até que o fruto apareça tem que acontecer muita coisa. Tem que ser regada, tem que ser podada. Ela vai ficar exposta a sol, a chuva, a pedra, a frio, a calor. Da mesma forma, você e eu, quando colocarmos Deus no centro da nossa vida, vamos ser expostos a situações onde aparentemente Ele colocou a cabeça debaixo da terra e está lá só plantado. E quem está aqui em cima, quem está na linha de frente, entre aspas, é só que está sofrendo. Mas não é assim que funciona. E quem está na linha de frente, quem está visível, né? Diferentemente da semente, quem está visível é que está sofrendo. E não é isso, não é verdade. Ele é a base, ele sustenta todas as coisas. E quando a gente fala isso, significa que quando eu coloco essa semente dentro de mim e ela cresce, independente da circunstância a qual eu for exposto, pelo fato da semente estar plantada da maneira certa, ela vai me dar sustento. Esse sustento não vai vir de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não foi o que ele prometeu? A minha paz vos dou, e essa paz eu não vos dou como o mundo dá. Mas a paz que ele nos dá excede todo o entendimento. Então nem sempre você vai enxergar Deus agindo na sua vida. Às vezes vai parecer que ele não está fazendo nada. E muitas das vezes ele não precisa fazer nada. Muitas das vezes eu e você só precisamos entender que ele é tudo o que precisamos. Só assim a gente vai conseguir usufruir da sua paz, só assim a gente vai conseguir usufruir da sua verdade. Do contrário, eu e você vamos andar, vamos lutar, tentar, e não teremos paz. Erraremos em um monte de coisas, pediremos perdão para um monte de gente, mas aquele que realmente conseguimos decepcionar, a gente esquece. Então, que você consiga imaginar e pensar agora que a sua vida ela não é dividida em áreas onde Cristo governa uma e a outra não. Você precisa imaginar a sua vida dentro ou em cima de um alicerce, e esse alicerce é Cristo. Então eu quero te perguntar, como é que anda o seu alicerce? Como é que anda Cristo em você? Dá para construir muitos andares? Ou um simples vento consegue acabar com toda a construção? Na próxima mensagem nós vamos falar um pouco sobre os resultados de ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós já falamos um pouco sobre esses resultados hoje, sobre a paz que excede todo entendimento. Mas é mais do que isso, e eu quero que você também seja participante disso. É muito importante para nós que você transmita essa mensagem para alguém e reflita a respeito disso. Um grande abraço e Deus te abençoe.